Em uma ilha deserta, um mutante e uma ladra acordam presos em jaulas cercados por um grupo de caçadores covardes que possuem apenas um objetivo: se divertirem com eles. Olá pessoas, eu sou o Marcelo Vital e sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Planeta Vital. E hoje irei contar mais uma história completa do universo Marvel para vocês. Wolverine e Gata Negra, Garras. A história possui o roteiro de Jimmy Palmiotti e Justin Gray, desenhos de Joe Linsner e editor-chefe Joe Quesada. Foi publicado no ano de 2006 e corresponde a uma minissérie lançada em 3 edições chamada Wolverine e Gata Negra Garras. Tá gostando? Então já deixa o like para dar aquela força e vamos girar com a história. Em uma noite comum em Nova York, uma das ladras mais conhecidas da cidade planeja um roubo, Felicia Hardy, mais conhecida como Gata Negra. Mas antes dela prosseguir com seu plano, Homem-Aranha aparece para acabar com a festa. E ainda lhe rouba um beijo. Mas ela consegue escapar e quando ele insiste em querer pegá-la, acaba se dando mal. Ao vê-lo caído no lixo, a ladra diz que tem outros planos para aquela noite e vai embora. Enquanto isso, Wolverine, que se encontra no Japão, tenta ligar para Emma Frost, que é uma telepata dos X-Men, para ela controlar a mente dos funcionários do aeroporto temporariamente para ele conseguir passar pelo detector de metais sem chamar a atenção. Mas Emma não atende e o alarme toca. Com isso chamando a atenção do segurança que precisa fazer uma revista. No meio do procedimento, o guarda começa a paquerá-lo e o mutante não gosta. Mas como o cara começou a falar coisas que só quem o conhece poderia saber, ele percebe que na verdade era Emma Frost que estava no comando e libera a passagem. Então Wolverine entra no avião dizendo que a brincadeira irá ter volta e Emma diz que a ideia foi de Scott, que naquele momento morria de rir. Voltando para Nova York, Gata Negra, que havia conseguido se livrar do escalador de paredes, chega até o local do roubo e facilmente pega o acessório. Mas assim que ela encosta as mãos nele, um gás brilhante é liberado e ela desmaia. Em seguida, todo o local começa a tremer e descobrimos que na verdade ela estava dentro de um míssil que sai do prédio naquele momento. Mais tarde, em algum lugar no Pacífico Sul, vemos o avião que Wolverine pegou e a mesma toxina que pegou Gata Negra é liberada dentro do avião, causando o desmaio de todos com exceção de Wolverine, que corre para a cabine de comando. Ao perceber que o piloto estava inconsciente, ele assume o controle, mas não consegue se manter acordado devido ao gás e acaba apagando, com isso ferrando com tudo. Algumas horas depois, o mutante se encontra inconsciente em uma jaula, e quando ele acorda, vemos que ele não é o único prisioneiro. Então o homem que se identifica como vilão Kraven diz que Wolverine é o cretino mais insano do planeta e que foi muito fácil capturá-lo. Então Gata Negra diz que ele é uma farsa e que o verdadeiro Kraven está morto. Wolverine tenta se livrar das grades, mas não consegue, pois a jaula é feita de adamantium. Então o suposto Kraven, explicando as regras da caçada, diz que existe um barco do outro lado daquela ilha abastecido e pronto para partir, e que eles só precisam chegar lá. Contudo, vários caçadores irão tentar abatê-los. Enquanto Gata Negra fica assustada, Wolverine se enfurece ainda mais com tudo aquilo, ameaçando matar o Kraven impostor.
E para piorar ainda mais a situação, o safado diz que eles têm apenas 12 horas para sair da ilha, pois existem centenas de explosivos implantados em locais estratégicos que irão fazer o vulcão entrar em erupção, fazendo com que a ilha seja coberta por lava derretida, e se afasta do local segurando uma escada de um helicóptero. Com isso, Gata Negra diz que esse não faz o estilo do verdadeiro Kraven, pois o original nunca precisou de ajuda para caçar ninguém, pois ele mesmo gostava de pôr as mãos na massa. Então os caçadores, muito empolgados com a perseguição mortal que irá iniciar, partem para um outro local, e as jaulas se abrem. Enquanto Gata Negra sugere correr em direção à praia, Wolverine diz que quer pegar os caçadores. E antes dele sequer sentir o cheiro de um deles, um tiro é disparado bem no meio da sua testa. Gata Negra, impressionada com aquilo, pergunta se ele é à prova de balas, e o mutante responde que seu esqueleto é de adamantium. Então a gata diz para ele cuidar de todos os caçadores sozinho, já que ele é invulnerável. E Wolverine pergunta o que ela está fazendo ali, já que parece ser uma inútil. Gata Negra responde dizendo que é perigosa e que está começando a odiá-lo. Então uma pequena discussão começa com Wolverine dizendo que poderia fazer uma lista de várias mulheres para ficar com ele naquela ilha, e ela não seria uma delas. Então a gata, para não ficar para baixo, diz que ele tem 1,5 metro de altura, é todo peludo e ainda é um grosseiro. Por isso está longe de ser um príncipe encantado. E no meio da troca de ofensas, Wolverine escuta um barulho estranho e vai conferir o que é. E quando avista vários mísseis, se prepara para o pior tentando se proteger como pode. Então os foguetes explodem. Como o estouro não foi tão forte, Wolverine diz que tudo foi uma distração. E quando Gata Negra pergunta por que ele acha isso, um monte de flechas o atinge. Então a menina se esconde para não ser atingida, e o baixinho, com seus sentidos apurados, rapidamente encontra o responsável pelos disparos. Entretanto, a jaula que o protege também é feita de adamantium. Mas Gata Negra chega de surpresa e o manda abrir a jaula segurando seu pescoço. Mas o miserável estava prevenido e aperta um botão, causando um choque elétrico em ambos. E consegue fugir por um esconderijo embaixo da gaiola. Então os heróis se recuperam do choque e metem o pé dali. Mas o mutante detecta uma coisa estranha e, sem querer, segura a gatinha de uma forma não muito comportada. E obviamente a moça o repreende, o chamando de tarado. Mas o cara nem se liga no esporro, pois estava concentrado no problema. E como havia detectado minas terrestres, ele joga uma pedra e o local explode. Em seguida, várias granadas são jogadas em cima deles. E enquanto eles escapam das explosões, uma infinidade de espinhos também são disparados. Enquanto Gata Negra consegue sair intacta do ataque, Wolverine não tem a mesma sorte, pois os espinhos estavam envenenados e o mutante desmaia. Enquanto isso, Gata Negra, que acabou se separando do baixinho no desespero de se livrar das armadilhas, continua fugindo. Mas o atirador, que já estava de olho nela, dispara um tiro que acerta bem no cipó, a fazendo cair. Então ela se levanta bem raivosa e um dos caçadores ataca, mas toma um chute que o joga na água. E quando o idiota se levanta, toma outro chute no meio da cara tão forte que chega a perder um dente. Em seguida, ela diz que o sujeito é tão fraco que provavelmente nunca esteve em uma briga de verdade, e que só deve ter matado presas fáceis com armamento pesado e a vários metros de distância enquanto dá uma coça no malfeitor. E para completar a humilhação, ela diz apostar que ele deve desmaiar só de ver o próprio sangue e continua surrando o infeliz.
Voltando ao baixinho peludo que ainda estava desmaiado, vemos um dos caçadores com o pé na cara do herói dizendo que pagou 2 milhões pela caça e que foi muito fácil. Então o homem acorda já metendo as garras no infeliz, amputando a mesma perna que pisou em seu rosto. Enquanto o caçador berrava de dor e desespero, Wolverine o manda parar de choramingar, pois em breve irá desmaiar com a perda de sangue. Em seguida, um dardo o atinge e uma caçadora aparece dizendo que quer vê-lo escapar de uma arma que dispara 300 balas por segundo. Ao ver sua amiga, o caçador ferido pede ajuda e ela diz para ele deixar de ser chorão e morrer feito macho. Então ele fica aos berros esperando pela morte enquanto a sádica manda a bala para cima de sua presa. Sem ter muito o que fazer, o mutante foge e acaba caindo em outra armadilha. Depois de se levantar do buraco, ele percebe que o local está cheio de explosivos. E para piorar, Kraven aparece com mais 2 caçadores e diz que está impressionado com a resistência do mutante, pois os dardos que o atingiram tinham veneno suficiente para derrubar um pelotão inteiro. Entretanto, estava ansioso para saber se o seu fator de cura iria resistir a queimaduras de 3º grau enquanto despeja um líquido inflamável em cima dele. Ao jogar um isqueiro aceso, Gata Negra chega no último segundo e o salva de virar churrasquinho. Então Kraven manda os 2 caçadores matá-la, mas como a Gata Negra, que é muito rápida, ataca uma das caçadoras e ao mesmo tempo pega sua arma que é usada para atirar no outro. Em seguida, ela aponta a arma para o próprio Kraven e atira. Então ficamos sabendo que realmente se tratava de um impostor. Ao verem aquilo, os 2 caçadores vão embora decepcionados por estarem servindo a uma fraude. Em seguida, Gata Negra tira Wolverine do buraco e ele agradece. Ao ver o robô de Kraven, Wolverine diz que reconhece esse método e Gata Negra observa um inseto estranho. E quando ela pega, percebe que se trata de uma câmera. Naquele momento, Wolverine, que já estava desconfiado, passa a ter certeza de que o responsável por tudo aquilo é um vilão chamado Arcade. E o mesmo olhando através daquela mesma filmadora, fica muito irado por ter sido descoberto. E sua companheira, Coelha Branca, diz que eles devem sair de lá imediatamente, pois os caçadores que pagaram uma fortuna pensando que estavam se juntando ao verdadeiro Kraven já tinham descoberto que tomaram um calote e em breve iriam atrás deles. Então o vilão agradece pelo conselho e diz que precisa fazer uma coisa antes de partir e aperta o botão dos explosivos. Em seguida, o vulcão entra em erupção e a dupla rapidamente percebe o ocorrido. Então eles correm desesperadamente até a praia e Wolverine comenta que Arcade matou seu próprio pai, que era um milionário texano, e com a fortuna entrou para o mundo do crime construindo um parque de diversões que assassinava os frequentadores. Ao chegarem, eles avistam um barco, porém, o mesmo explode antes deles chegarem na água. Com a explosão, Wolverine fica em chamas e ambos pulam no mar. Mas antes deles ficarem aliviados por escaparem da lava vulcânica, vários robôs gigantes surgem na praia. E o baixinho peludo, sem pensar 2 vezes, põe as garras para fora e cai para cima das máquinas. Gata Negra, que havia furtado uma das armas dos caçadores, ajuda mandando bala para cima deles. Contudo, a chuva de lava vulcânica chega até a praia e eles são obrigados a fugir. Pouco tempo depois, já na cidade de Nova York, a dupla de vilões que se encontravam aliviados por supostamente conseguirem matar Wolverine e Gata Negra se preparavam para sair e comemorar.
E quando entravam no elevador, uma das caixas de som do local emitiu uma conhecida voz. E em seguida o elevador inteiro é carregado por um helicóptero. Arcade, muito frustrado por saber que Wolverine está vivo, pergunta como ele sobreviveu à ilha. E o mesmo diz para eles curtirem a carona dentro do elevador enquanto conta o que aconteceu. Então ocorre um flashback e voltamos até a parte em que os robôs são destruídos pelo vulcão. Gata Negra, que havia conseguido escapar a tempo, começa a se preocupar com Wolverine, e o mesmo aparece todo queimado. Naquele momento, eles avistam um helicóptero. E Logan, sem perder tempo, segura a gatinha e a joga com toda a força em direção à aeronave. Gata Negra, que é muito esperta e habilidosa, consegue se segurar e entrar. E antes dos caçadores pensarem em atacar a moça, ela vai com tudo pra cima deles com suas garras. Enquanto isso, o baixinho invocado que tomava o maior sufoco para fugir da chuva de lavas continua nadando o mais rápido possível para não se queimar ainda mais. E para sua felicidade, os caçadores que estavam no helicóptero começam a cair. E quando a gata se preparava para resgatar seu parceiro, o vulcão ficou ainda mais agitado e uma bola de fogo cai sobre ele. E antes da gatinha começar a se desesperar, o mutante mais casca-grossa dos X-Men ressurge cheio de bolhas de queimadura no corpo. Então, quando finalmente ele consegue segurar a escada, um monstro gigante aparece e o engole inteiro. Enquanto estava dentro da criatura, Logan começa a pensar que depois de ser drogado, ser vítima de acidente aéreo, obrigado a se juntar com uma mulher chata, ser varado por flechas, tomar banho de gasolina, ser explodido e queimado vivo, de jeito nenhum que ele iria morrer sendo devorado por um peixe, e põe as garras para fora. Em seguida, a criatura que nadava tranquilamente começa a se sentir muito mal enquanto o mutante fura suas tripas com suas garras de adamantium. Depois de se libertar, o baixinho peludo nada tranquilamente, deixando o monstro se contorcendo de dor. Enquanto isso, Gata Negra, pensando que seu novo parceiro havia virado comida de peixe, começa a se lamentar. E Logan novamente reaparece na água. Com isso, despertando um espontâneo sorriso na gata. Enquanto descia para resgatar o novo amigo, ela começa a pensar o quanto o sujeito é realmente duro de matar. Poucos minutos depois, quando ambos já estavam no helicóptero, o Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos aparece com várias aeronaves dizendo que eles estão violando o espaço aéreo restrito. E Gata Negra brinca dizendo que irá dizer para os federais que Logan é o elo perdido e que o achou nos Andes. E Wolverine diz que já está de saco cheio dela e que está se segurando para não furá-la. E ela diz que não é hora para cantadas. E o mutante diz que não se referiu a segundas intenções quando disse furar. E a gatinha comenta que ele não é o único que fareja feromônios. Mas como eles não podiam se dar ao luxo de se agarrar ali mesmo por estarem em perigo, Wolverine começa a se concentrar tentando ter contato telepático com Emma Frost. E Gata Negra, com toda razão, pergunta por que ele não a chamou antes. Em seguida, Emma responde ao chamado e Logan pede para ela se livrar dos federais. Então ela atende seu pedido e diz que Gata Negra está certa por questioná-lo sobre não ter pedido ajuda antes, e ele responde que sabe se virar.
Voltando ao presente com os vilões ainda presos no elevador, finalmente o helicóptero pousa. Em seguida, Wolverine rasga a porta e os manda saírem. Enquanto são colocados para fora, Gata Negra, por ser uma ladra, rouba o casaco da Coelha Branca. Depois eles voltam para o helicóptero e vão embora, deixando os dois largados naquele lugar desconhecido. Em seguida, Coelha Branca comenta que pensou que Wolverine fosse um assassino psicótico e que não esperava que a punição fosse tão tranquila. Contudo, uma criatura aparece e eles percebem que aquele lugar não tem nada de tranquilo. Epílogo. 2 dias depois, em Manhattan, a nova dupla comemora a aventura curtindo um jantar romântico e Felícia novamente comenta sobre os feromônios exalados. E o mutante diz que é apenas um jantar. Então a gatinha diz que pensou que iria rolar apenas hambúrguer com cerveja e Logan diz que eles podem ir para um boteco se ela quiser e ela pergunta se ele se depilou para ela. Depois eles vão até a varanda e ela comenta que se divertiu bastante na selva com ele. E também se pergunta sobre o que os vilões Arcade e Coelha Branca devem estar fazendo naquele momento. Bom, meus amigos, esse foi mais um vídeo de história completa para vocês. Wolverine e Gata Negra, Garras, é uma história muito interessante que mostra o primeiro encontro entre o casal de heróis. E muito em breve eu estarei contando a continuação dessa história. Se você gostou desse vídeo, deixe um comentário dizendo o que achou. E se ainda não for inscrito, por favor se inscreva para ficar por dentro de todas as novidades do canal e se tornar um habitante do Planeta Vital. E se é fã de quadrinhos do universo Marvel, confira a playlist do canal chamada Ordem Cronológica de Histórias Completas do Universo Marvel, pois lá você encontrará todos os vídeos do universo convencional da Marvel feitos pelo canal em ordem cronológica. E se puder, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final e até o próximo.